Glória a Jesus. Hoje nós vamos falar, irmãos, da recompensa, né, irmãos, que nós recebemos de Jesus pelo nosso trabalho, pela caminhada com Ele. Cada um de nós, irmãos, somos recompensados. E como funciona isso, né, irmãos? Como funciona isso? Abrindo nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1, irmãos, versículo 2. Todo aquele que trabalha, irmãos, todo aquele que faz qualquer coisa, qualquer obra, ele espera o prêmio, né, irmãos? Ele espera a recompensa. O trabalhador, ele tem direito ao salário, não é assim, irmãos? E nós, como cristãos, nós também temos um salário, nós também temos uma recompensa. Aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes de que natureza, irmãos? Da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência, aonde, irmãos? No mundo. Então existe, irmãos, grandíssimas e preciosas promessas. Para quem? Os cristãos. Então essas promessas aqui, irmãos, não é para o mundo, para aqueles que não seguem após Jesus, não é para aqueles que querem andar segundo as próprias vontades, não é isso. Então nós temos que renunciar às nossas próprias vontades, para quê? Para sermos participantes da natureza divina. E assim nós vamos escapar da corrupção, porque as nossas vontades próprias nos conduz à corrupção. Então qual é a forma de escapar da corrupção? É negar-se a si mesmo. E como que eu faço para negar a mim mesmo? Irmãos, eu tenho que ter um poder sobre a minha vida. Eu tenho que ter uma cobertura. Eu tenho que ter o Espírito Santo operando na minha vida. E como que eu vou manter isso tudo? É na esperança, irmãos. A esperança que nós temos. Nós temos promessas, nós temos grandíssimas e preciosas promessas. Nós temos que ter uma natureza divina, irmãos. Divina em nós. Porque a nossa natureza carnal, ela nos leva para o buraco. Nos leva para o engano, para o erro em todo momento. Então, como diz aqui, né, ó. Versículo 5, ó. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é o que, irmãos? Cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, Pedro aqui, ele vem exortando, ele vem animando cada um de nós hoje, né, irmãos, que essa palavra chegou até nós, aqui, a buscar pelas coisas do alto, a buscar pela natureza divina, a negar-se a si mesmo, a buscar o Espírito Santo, a procurar cada dia, irmãos, a graça e a paz que vem do alto. Isso é que nós precisamos, a graça e a paz do alto, para vencer todas as coisas, para seguir adiante e ter a nossa entrada no reino celestial amplamente aberta, irmãos, liberada. Então nós esperamos por aquele dia, nós esperamos pela vinda de Jesus. Nós esperamos pela eternidade que passaremos com Ele, com o corpo glorificado, com, irmãos, tudo diferente do que nós vivemos aqui. Então a nossa recompensa nunca, irmãos, vai estar nessa vida. A nossa recompensa vinda de Deus nunca vai estar nas coisas terrenas. A nossa recompensa, ela vem do alto. E como que ela vem do alto? Aqui fala, irmãos, que a nossa fé tem que ser acrescentada. E junto com a fé, uma porção de coisas que tem que ser acrescentada em nossas vidas. E aí vem algo muito importante, irmãos, que nós não podemos nos esquecer em momento algum. Eu creio que seja a maior recompensa que Ele nos dá. Para quê, irmãos? Para conseguirmos vencer. E essa recompensa, ela vem do alto. Essa recompensa não é da terra. E ela está aqui em Romanos, no capítulo 5, né, irmãos? Romanos capítulo 5, o versículo 1. Jesus, ele nunca foi da terra, irmãos. Ele era do céu. Ele estava na glória. E ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo como homem. A palavra fala em Romanos, capítulo 12, que ele é o autor e consumador da fé. Ele é o autor e consumador. Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz aqui, ó, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos. Em que, irmãos? Na esperança da glória de Deus. Então nós temos fé em Jesus, a fé é fundamental, essa fé tem que ser acrescentada a cada dia. Pela fé, irmãos, pela fé, e fé, quando eu falo que eu tenho fé em Jesus, é porque eu conheço Ele, eu sei quem Ele é, irmãos. Eu busco a sua palavra, eu busco entender a sua palavra, eu busco obedecer a sua palavra. Então a minha fé, ela é racional, ela não é uma fé de lábios como o mundo tem. Então é uma fé com entendimento. Então essa fé, quanto mais entendimento eu tenho, mais ela é acrescentada na minha vida. E quando eu tenho fé em Jesus, eu sou justificado, irmãos, justificado. Irmãos, os irmãos têm noção do que é uma pessoa, um ser humano que foi tirado, estava debaixo da lei, debaixo de condenação, debaixo de maldição, debaixo do pecado, seguia o curso do mundo, seguia o príncipe desse mundo, fazia a vontade da carne e dos pensamentos, era filho da ira. Esse ser humano que somos nós hoje, nós somos justificados por Jesus. Essa justificação, irmãos, ela se dá através do sacrifício de Jesus, o sangue derramado na cruz. Então ele venceu e ele pode perfeitamente justificar cada um de nós. Irmãos, se estamos justificados, estamos salvos. Salvos. Então a justificação, ela é muito importante para nós podermos seguir na caminhada. Seguir após Jesus. Sem justificação, ninguém consegue seguir. O ser humano, ele precisa ser justificado. Ele precisa ter alguém que pagou o preço pelos seus pecados. Então, não é... Aí eu tenho que trabalhar, irmãos. Cada um de nós temos que trabalhar. Não é só o cooperador, não é só o pastor que trabalha. Todo cristão, ele trabalha. Ele batalha pela fé, ele batalha para dar fruto, ele batalha para confessar o nome de Jesus. Ele tem que levar o caráter de Jesus adiante, a imagem de Jesus. Jesus trouxe a imagem do Pai. Ele era a imagem do Deus invisível. Quando ele se fez homem, ele veio ao mundo, ele trouxe o caráter do Pai, ele trouxe a imagem do Pai, ele trouxe a verdade, ele escancarou a verdade. Ele expôs a mentira, ele expôs o erro. Olha a obra grandiosa que Jesus fez. E aí eu pergunto para os irmãos, quem de nós que não estamos compromissados com isso, irmãos? Em manifestar o caráter de Cristo, a imagem de Cristo, o comportamento de Cristo, a verdade, irmãos, expor a mentira. Nós temos esse dever, cada um de nós. Isso é um trabalho grandioso. E existe uma recompensa para isso, irmãos. E a recompensa, homem nenhum pode nos dar. Ninguém tem condições de nos recompensar. O mundo não tem condições de nos recompensar. Os irmãos, por si só, não têm condições de nos recompensar. Um irmão não consegue recompensar o outro, porque nós somos falhos. Nós estamos na mesma caminhada. Mas quem recompensa é Jesus. E qual é a recompensa que ele nos dá por isso? Ora, enquanto eu permanecer na sua palavra, enquanto eu estiver seguindo após ele, eu estou justificado. Muito bom. A minha esperança está onde? Na vinda de Jesus. Então, eu tenho fé, eu sou justificado pela minha fé, eu tenho paz com Deus. O que é paz com Deus? É eu poder servir a Ele, irmãos, livremente. É eu poder dizer, eu sirvo a Jesus, eu repreendo o diabo, eu repreendo os anjos caídos, eu repreendo, e pronto, acabou, irmãos. Porque eu estou justificado por Ele, estou seguindo após Ele. Então nós temos esse direito vindo de Jesus. Isso é ótimo para nós, irmãos. Isso é muito bom para nós. E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 3, ó. E não somente isso. Eu vou ler de novo o versículo 2 aqui, ó. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê, irmãos? Pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê, irmãos? Da ira. Irmãos, existe o dia da ira. Nós não podemos nos esquecer disso. Se para aqueles que vão ser salvos é um momento maravilhoso, espetacular, onde aqueles que estiverem morridos antes da vinda de Jesus vão ressuscitar com um corpo glorioso, e aqueles que estiverem vivos vão ser transformados e vai receber um corpo glorioso, é excelente. Mas vai ter um povo, irmãos, que vai para o lago de fogo. Então, a minha fé em Cristo me livra disso. A justificação que vem por Jesus me livra desse momento. Vai ser um dia de indignação. A palavra nos garante isso.
Então, eu estou garantido em Cristo. Eu estou sendo já recompensado por Ele, irmãos. É uma recompensa que Ele nos dá. Então, nós não estamos seguindo após Jesus à toa. Existe uma esperança, existe a vinda de Jesus. Isso está programado, isso vai acontecer, irmãos. Isso vai acontecer. Então, cada luta que eu enfrento, cada dificuldade que eu enfrento, cada transtorno que acontece, irmãos, nós temos que ter essa esperança. Para quê? Para poder seguir adiante. Porque tirando a esperança da vinda de Jesus, o que nós temos? Aí não temos mais nada. Porque se eu não estou confiando que Ele vai voltar, se eu não estou com isso em mente, então eu também não estou acreditando que eu estou justificado, eu também não estou acreditando que, assim como Ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar naquele dia. Eu não estou crendo mais em nada, irmãos. Porque a esperança da vinda de Jesus, a esperança da glória de Deus, é o dia que Ele vai vir em glória. Então isso aí tem que estar vivo em mim. Isso estando vivo em mim, irmãos, aí as demais coisas eu acho que vão estar. E aí, ó, versículo 10, né, ó. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. Através do que, irmãos? Pela sua vida, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos o que, irmãos? A reconciliação. Então, imagina que no estado que nós estávamos, nós precisamos ser reconciliados com Deus, irmãos. Então, a nossa vida, a vida que nós levávamos, não tinha como seguir após Jesus. Precisamos da reconciliação. Precisamos ser justificados, precisamos ter a fé em nossas vidas, precisamos ter consciência, né, irmãos, do nosso pecado, todas essas coisas, irmãos. Então a fé tem que ser acrescentada. Junto com a fé vem todas as outras coisas. Junto com a esperança da salvação, irmãos, a graça e a paz é derramada sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos. Aquele que tem graça e paz, irmãos, é o que nós precisamos. Graça e paz, ela é multiplicada. Através do quê? Do conhecimento de Deus. Quanto mais nós conhecemos, mais essa graça é derramada. A paz do alto é derramada. E aí quando diz aqui, né, irmãos? Mateus, vamos em Gálatas capítulo 6, irmãos. Gálatas capítulo 6. No versículo 1, irmãos. Gálatas capítulo 6, vou ler do 1 em diante. Diz assim, ó. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis o que, irmãos? A lei de Cristo. Então, a lei de Cristo, irmãos, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela nos chama a viver em comunhão. Ela nos chama para quê? Para ajudar uns aos outros, para levar as cargas uns dos outros. E o que eu vou ganhar por levar as cargas do meu irmão? O que eu ganho por isso, irmãos? Eu ganho reconhecimento? Se eu ganhar reconhecimento, o que eu fiz já está perdido. A palavra garante isso. Se eu ganhar reconhecimento, o que eu fiz já está perdido. Se eu não for reconhecido, eu vou ter o quê, irmãos? Galardão. Então, o galardão está no céu. Aí diz aqui, ó, versículo 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. O que está dizendo aqui? Então eu posso simplesmente falar assim, eu vou pensar só em mim. Eu vou cuidar só da minha vida e vou seguir adiante. Por quê? Porque a salvação é individual. A salvação é individual. Eu estou fazendo a minha parte e eu vou seguir adiante. Isso é bom ou é ruim, irmãos, para a minha vida espiritual? Para a minha vida espiritual, isso é péssimo. É péssimo. Por quê, irmãos? Porque a vontade de Deus é que nós estejamos unidos, levando as cargas uns aos outros, ajudando uns aos outros. A palavra fala, irmãos, que lá em 2 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim, né? Que ele era consolado, né? Os irmãos eram consolados com a consolação que ele era consolado de Deus. E que até as tribulações dele servia como consolo aos irmãos. Então você vê como que o Espírito Santo opera na vida dos cristãos. Ele opera na vida dos cristãos para quê, irmãos? Para que todos consigam seguir adiante, uns ajudando os outros. E aí diz aqui, ó, versículo 4, né? Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Eu não quero isso, tá, irmãos? Não quero fazer jus a isso não, tá? Se os irmãos quiserem dividir todos os bens comigo, não precisa não, tá, irmãos? Mas a gente tem que entender, né, irmãos, que nessa época aqui os irmãos, eles viviam, né? Eles viviam da obra muitas vezes e não tinham os recursos que a gente tem hoje. Hoje a gente tem condições, né, irmãos, de trabalhar livremente aí. Não temos perseguição de autoridades, não temos por ser cristão.
Temos perseguição, sim, por parte dos demônios, mas nós temos a liberdade de trabalhar, de conseguir o nosso sustento, e assim isso não se torna um peso para a igreja. Então isso daqui para nossas vidas hoje, pelo menos aqui, não está se aplicando nem na minha vida, nem na vida do cooperador Denis. Amém, irmãos? Aí diz aqui, ó, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará o que, irmãos? Corrupção. Então aquele que semeia na carne vai colher corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito vai colher o que, irmãos? Vida eterna. Então, irmãos, a nossa recompensa, a nossa colheita está relacionada à vida eterna. Vida eterna. Então tudo que está relacionado à vida eterna é o que nós temos. É a nossa garantia, irmãos. A nossa garantia. Tudo que nós fazemos está guardado lá, irmãos. Tudo que nós fazemos. Quando nós cumprimos a palavra, por exemplo, o versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O que eu ganho com isso? Eu ganho autoridade, irmãos, autoridade perante os demônios, eu ganho galardão no céu, eu ganho crescimento espiritual, é uma porção de coisas que eu ganho, a recompensa é tanta, o salário é tanto, mas muitas vezes eu não consigo enxergar. Por quê? Porque está extremamente relacionado à vida espiritual, irmãos. Não está relacionado àquilo que os meus olhos veem, os olhos carnais. Está relacionado ao que os olhos do entendimento veem. E essa é a nossa luta muitas vezes. Porque muitas vezes é como enxugar gelo, não é, irmãos? Você faz e você não vê resultado. Mas no mundo espiritual existe um resultado. Quando você leva a carga do irmão, levai as cargas uns dos outros. No mundo espiritual, isso aí tem um significado muito importante, irmãos. Isso tem um resultado muito grande, que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Mas o que é espiritual, né, irmãos, ele vai continuar fazendo, né? Aí diz aqui, ó, versículo 9, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos. Se não houvermos o quê, irmãos? Desfalecido. Então, galardão está lá, está no céu, irmãos. Só que se eu não alcançar a salvação, está perdido. Então, tem muitos, irmãos, muitos homens e mulheres que trabalharam demais, que fizeram muito, que levaram as cargas uns dos outros, que batalharam, que trabalharam, e está lá, guardadinho o galardão, está lá no céu. Mas existe a necessidade de vencer até aquele dia, de permanecer, irmãos, de perseverar para conseguir isso daí. E senão vai ficar lá, irmãos. Vai ficar lá, vai estar perdido. Porque o galardão ele está atrelado à salvação. Sem salvação não se consegue galardão. E aí diz aqui, ó, versículo 9, né? Ó, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente a quem, irmãos? Aos domésticos da fé. Então, os domésticos da fé são os irmãos, têm um valor, irmãos, muito grande. Por quê? Porque a batalha que o mundo enfrenta é uma, a batalha que nós enfrentamos é outra. Nós estamos todos na mesma batalha, na mesma guerra, irmãos. Uns com uma luta, outros com outra luta, mas a guerra é a mesma, a batalha é a mesma. A esperança é a mesma. A palavra é a mesma, a fé é a mesma. Uns com um pouco mais de fé, outros com um pouco menos de fé, mas o nosso entendimento é o mesmo. E nós vivemos, nós andamos, seguimos após Jesus, carregamos a cruz com uma esperança, irmãos. A esperança de que Ele vai vir. A esperança de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a esperança que nós temos. A recompensa, nós temos uma recompensa lá, está guardadinha lá. Ele não vai se esquecer, não vai se perder, irmãos. Está lá a recompensa. Ah, para que vai servir essa recompensa? Irmãos, se Ele dá a recompensa, se Ele tem os galardão lá para cada um de nós, aquele que mais trabalha, mais tem, é porque tem um significado muito importante. A palavra fala que os anjos, eles diferem em glória um do outro. Não é assim, irmãos? Por que um anjo difere em glória um do outro? Nós vamos passar a eternidade. Os irmãos querem passar a eternidade com uma grande glória ou com uma pequena glória? Todos nós queremos passar a eternidade com uma grande glória, irmãos. Só que no tempo que nos resta aqui nesse mundo, o que resta para nós é o quê? É perseverar. O que resta para nós é não nos cansar de fazer o bem. Porque se nós cansar de fazer o bem, não vamos colher aquilo que tem para nós, irmãos. Então, se eu quero colher, não posso me cansar de fazer o bem, tenho que seguir adiante. Como diz aqui no versículo 1, nós como homens e mulheres espirituais temos que encaminhar a situação de forma que nós mesmos também não sejamos tentados, irmãos. Tentados. Porque naquela de fazer o bem, muitas vezes podemos ser tentados. Naquela de ajudar alguém que pecou, nós podemos pecar também. Então essa é a questão.
como homens e mulheres espirituais, nós temos que seguir adiante, buscando a cada dia, irmãos. Cada dia, não desistindo, não desfalecendo. Mateus, agora, Mateus capítulo 25, irmãos. Mateus capítulo 25, o versículo 14, irmãos. Diz assim, Mateus capítulo 25, versículo 14. Aqui, a parábola dos 10 talentos, né, irmãos? Diz assim, porque isso é também como o homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo, o que, irmãos? A sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse, bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és homem duro, que ceifas onde não semeastes e juntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando viesse receberia o que era meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, aqui, essa parábola, aqui Jesus deixa claro a necessidade de dar frutos, a necessidade, irmãos, de multiplicar os talentos. Cada um de nós, irmãos, cada um de nós temos capacidade. Então, o talento é dado a cada um segundo a necessidade de cada um. Segundo ao que cada um pode dar, né, irmãos? Então, cada um de nós, irmãos, nós temos condições de dar frutos. Temos condições, capacidade de multiplicar os talentos que são colocados em nossas mãos. Então, segundo a capacidade de cada um, ele distribui os talentos. E como que são multiplicados esses talentos, irmãos? É num passe de mágica? Não é num passe de mágica. Imagine que aquele que recebeu 5 talentos, ele teve que multiplicar os 5 talentos que ele recebeu. Ele tinha capacidade para aquilo. Talvez aquele que tinha capacidade para multiplicar 2, se tivesse dado 5 para aquele, ele não teria multiplicado os 5. Ele tinha capacidade para multiplicar os 2. Mas o que recebeu 1 talento, ele tinha capacidade para multiplicar aquele talento. E ele não multiplicou. E não teve misericórdia com ele, irmãos. Porque ele não multiplicou os talentos. Então aquele que tem, será dado e terá em abundância. O que é ter? É o que multiplicou, irmãos. Então, aquele que foi dado 1 talento, quando o Senhor chegou, ele não tinha nada, ele não multiplicou nada, ele só tinha aquilo que foi dado a ele. E aquilo que foi dado a mim, e aquilo que foi dado a vocês, não representa nada se não for multiplicado, irmãos. Só vai representar se for multiplicado. Então, nós temos que multiplicar os talentos. Nós temos capacidade para fazer. Então, quando a palavra fala, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas é uma forma de multiplicar os talentos. Tudo que nós fazemos, tudo que nós trabalhamos, toda a preocupação que nós temos com a obra, a preocupação que temos com os irmãos, o envolvimento que nós temos com a obra de Deus, irmãos, tudo isso é uma forma de multiplicar os talentos. É uma forma de mostrar ali a capacidade que nós temos, que também vem de Deus, irmãos, não é de nós mesmos. Então, Jesus, quando ele confia os talentos a nós, ele espera o quê? Ele espera que cada um vá fazer por onde, cada um. E aquele que multiplicou os talentos, multiplicou com que esperança, irmãos? Qual a esperança que tinha? O Senhor vai voltar. Quando ele voltar, eu tenho que ter esses talentos multiplicados, porque ele vai querer conta disso. Então a esperança que eles tinham era a volta do Senhor. A mesma coisa somos nós. Imagine se aquele que recebeu 5 talentos pensasse assim, não, o Senhor foi para longe, ele foi para uma terra distante, ele foi para longe, não vai voltar mais não. Eu vou pegar e vou gastar isso daqui. Eu vou usar isso aqui para o meu benefício.
Ele não vai vir. Mas não, ele tinha certeza que ele ia vir. Então eles multiplicaram. A mesma coisa somos nós. Nós temos certeza que Jesus vai vir. Nós temos certeza, irmãos, e confiamos, acreditamos na glória de Deus. Ele vai vir em glória. E quando ele vier, irmãos, nós vamos ter que estar preparados. Preparados para entregar aquilo que nós multiplicamos. Aqui em Coríntios, 1 aos Coríntios, irmãos, capítulo 3. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Aqui o apóstolo Paulo ele chama a atenção dos irmãos, né, irmãos, para uma questão que estava acontecendo. E ele expõe aqui algo relacionado com o que nós estamos falando, né, irmãos? 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não são porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Aí ele diz aqui, ó, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o quê, irmãos? O crescimento. Aí ele deixa claro aqui no versículo 7, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Por que são um, irmãos? Porque estão no mesmo espírito, estão no mesmo corpo. Mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Então, o apóstolo Paulo deixa claro aqui, irmãos, que esses irmãos aqui de Coríntios, eles estavam um honrando a um, outros honrando a outro. Então, uns queriam honrar Paulo, não, eu estou junto com Paulo. Outros queriam honrar Apolo, não, estou junto com Apolo. E, na verdade, nem Paulo e nem Apolo precisava de honra de ninguém, irmãos. Porque Paulo está dizendo, quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão aqueles que trabalham pela obra? Senão aqueles que trabalham a favor da fé de vocês? Eu planto, Apolo rega, mas Deus dá o crescimento. Então, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. E cada um vai receber, irmãos, pelo trabalho que fez. Então, imagine se o apóstolo Paulo aceita a glória, a honra dos homens ali, Apolo aceita a honra dos homens, e o galardão deles, irmãos? E esse espírito de inveja, de contenda que estava sendo gerado ali na igreja por conta disso? Como que fica? Não é, irmãos? Então ele diz, eu não pude falar com vocês até agora como a espirituais. Eu sou obrigado a falar como carnais, como a meninos em Cristo. Então, isso aqui, irmãos, é uma mostra bem clara do que o ser humano é capaz. O ser humano ele é capaz de buscar honrar aqueles que fazem, e pode ser qualquer um, tá, irmãos? Uma irmã pode querer honrar a outra. Pode acontecer isso daí. E também pode acontecer de uma querer honra da outra. Também pode acontecer. Assim também com os irmãos, assim com qualquer cristão, irmãos. E na verdade, o evangelho ele proíbe isso. Ele não permite isso. Ele não permite que eu busque honra dos irmãos e também não permite que eu fique honrando A, B, C com as coisas terrenas. Ou com elogios terrenos ou coisas assim, porque é o que estava acontecendo aqui. É o que estava acontecendo aqui. Então o ser humano é conduzido a isso. Conduzido por quem, irmãos? Por Jesus? Não, é conduzido pelo diabo. É pelo diabo, o diabo que faz essa obra. O diabo que faz, irmãos, com que lança setas contra nossas vidas, para que cada um de nós espere recompensa nesse tempo presente. E nesse tempo presente, nós não vamos ter, irmãos, pelo menos da parte de Jesus. A nossa recompensa está lá, está no céu. É lá que está a nossa recompensa. É de lá que veio a salvação, é de lá que vai vir a redenção, é de lá que vem todas as coisas, irmãos. É de lá que vem, não é daqui. Então aqui o que nós temos para hoje? Nós temos tribulação, nós temos luta, nós temos que lidar com as enfermidades que surgem, com as pragas que são lançadas aí no mundo e que muitas vezes atingem a nossa carne, mas não pode atingir o nosso espírito. Nós somos obrigados a lidar com os demônios que nos cercam em todo momento e lançam dardos inflamados contra nós. Mas nós também somos justificados pela fé, pelo sangue de Cristo. Nós temos o Espírito Santo. A nossa fé ela pode sim ser acrescentada a cada dia, ainda que em meio às lutas, dificuldades. O nosso entendimento tem que aumentar a cada dia, para quando alguém vier saber da nossa fé, a gente ter o que responder a essas pessoas, irmãos. E é aquela história, né? Não pecar com isso, né, irmãos? Porque muitas vezes as pessoas elas vêm até nós e elas questionam e elas vão contra aquilo que nós cremos e nós temos que nos manter firme ali, irmãos. Temos que combater contra isso. Combater com autoridade, irmãos. Não podemos ceder,
para o erro, para o engano, para o falso entendimento? Não podemos. Temos que combater isso daí, irmãos. Porque senão nós mesmos somos enganados, irmãos. Somos enganados. Não podemos ser enganados em momento algum. Não podemos vacilarmos. Temos que ser vigilantes. Temos que estar atentos, irmãos. Atentos todos os dias. Aí diz aqui, ó, versículo 9, né? Ó, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que está posto, o qual é o que, irmãos? Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é o que, irmãos? Santos. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, nada acontece, irmãos, sem a permissão de Deus. Então, nós temos que ter bastante cuidado, né, irmãos, da forma como edificamos as coisas, porque o dia vai declarar, irmãos. O dia vai declarar, o fogo vai provar qual seja a obra de cada um. Nós falamos disso aqui no Santa Rita, né, no último culto. E, irmãos, o dia vai provar a obra. O dia declara, irmãos. O dia, o que isso significa? Cada dia é luta que nós enfrentamos. Cada dia é os obstáculos que vêm contra nós. Cada dia. Hoje foi tudo tranquilo, sossegado, né, irmãos? Hoje passamos um dia maravilhoso, tivemos um batismo, aí alguns irmãos foram embora, outros permaneceram, almoçamos, ficamos lá o dia todo. Glória a Jesus. Amanhã, cada um de nós vamos seguir na caminhada, irmãos. E vão acontecer coisas. E o dia a dia vai declarando qual é a obra de cada um. Então, se a obra permanecer, muito bom, irmãos. Vai receber galardão. Se essa obra não permanecer, vai sofrer uma mancha ali, vai sofrer um baque, né, irmãos? Vai ser abalada, vai ser provada ali pelo fogo. E aí, a estrutura é Cristo. Mantendo-se a estrutura, irmãos, a salvação está certa. Mas de que forma? De que forma que é essa salvação? É como que pelo fogo. Imagina que tem uma fogueira gigantesca e você tem que passar no meio daquela fogueira. Como que você vai sair do outro lado, irmãos? Vai sair bem? Provavelmente não. Provavelmente vai sair queimado, vai sair machucado, não é assim? E assim é que muitos vão estar naquele dia quando Jesus vier, irmãos. Então, muitas também das lutas que nós enfrentamos são consequências dos nossos atos. São consequências da edificação, irmãos. Edificação. Se você fizer uma edificação de palha, qualquer foguinho vai abalar. Se você fizer com a pedra boa, aí vai ser menos abalada, vai estar mais firme, né, irmãos? Então, o cristão, muitas lutas que ele enfrenta é por conta das atitudes que ele tem. Atitudes que não condiz com a vontade de Jesus. São decisões que tomamos muitas vezes que não condiz com aquilo que Jesus quer para nós. E essas decisões, irmãos, ele não vai nos algemar e falar assim, ó, fica aqui, ó, porque senão você vai tomar a decisão errada. Não, irmãos, nós somos livres. Somos livres, vamos seguir adiante, vamos tomar decisões certas, decisões erradas, e as consequências, elas vão vir, irmãos. O fogo vai provar, o dia vai provar. Então, quando você olhar um cristão, uma cristã, e você vê as lutas que está enfrentando, tenha certeza que aquilo não veio de Jesus. A tribulação não vem dele, irmãos. Não vem. Mas está sendo atacado, está baqueado, irmãos, é consequência de atitudes. Não tem outra, é isso. A obra está sendo provada. O dia está declarando a obra que foi edificada ali. Então nós temos que tomar muito cuidado com a edificação. A estrutura é boa, a estrutura
é espetacular, mas a edificação, aí cabe a cada um de nós. Então, a corrupção. A palavra fala que pelo conhecimento de Deus, quanto mais eu conheço, mais graça vem sobre a minha vida, mais paz vem sobre a minha vida, eu acabo escapando da corrupção que pela vontade própria há no mundo. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nos envolvemos na corrupção. E quando eu me envolvo na corrupção, qual é a chance de dar certo, irmãos? Nenhuma. E aí os irmãos podem perguntar assim, mas que corrupção? Que corrupção? Irmãos, a corrupção está em todo lugar, de todas as formas. Em todo momento, tudo que você for fazer, você tem a oportunidade de se corromper ou de ser justo. Tudo que formos fazer. Sabe aquela coisa que você vai fazer e se você contar uma mentirinha, melhora a situação? Carnalmente dizendo? Aí você fala assim, uma mentirinha, você vai lá e mente. Isso é corrupção, irmãos. Isso é corrupção. Ou então você pega e fala assim, eu não vou mentir não, mas eu vou omitir. Omitir não tem nada demais, só vou deixar de falar. Irmãos, quando tiver necessidade de falar, tem que falar. A omissão também está errada. A omissão também é uma corrupção. Então nós não podemos armar estratégia para benefício nosso, irmãos. Não podemos. Não podemos armar estratégia. E a nossa carne, ela quer armar estratégias. Se eu esconder isso, vai me ajudar. Não vai ajudar. Carnalmente dizendo, pode ser que ajude ali naquele momento. Você vai receber uma paz terrena ali, sim. Mas no mundo espiritual, já ficou preso na mão dos demônios. Já perdeu a autoridade perante os demônios. Isso vai trazer consequências. As consequências são drásticas na área espiritual, irmãos. Aí lá na frente vem padecimento, e aí vai padecer justamente. Por quê? Porque fez o que não devia fazer. E isso acontece em nossas vidas constantemente. Tudo que nós formos fazer, temos a oportunidade de confessar Jesus ou negar Jesus. Confessou Jesus, está muito bom. Negou Jesus, já entrou na corrupção. Entrou na corrupção. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Não tem jeito. Os demônios, eles estão aí, em todo lugar. Eles estão atentos, irmãos, às nossas atitudes. Tipo, alguém liga, né? Quem tem telefone fixo em casa, irmãos, o que mais tem é o pessoal ligando lá para oferecer as coisas, né, irmãos? Ou para pedir as coisas. E aí quer falar com alguém. Aí você atende. A pessoa está lá e você fala, não está aqui não, né? Está lá. Você fala, não está aqui não, só para não precisar atender. Não é, irmãos? Irmãos, os demônios estão atentos a isso. Você mentiu. É mais fácil falar assim, ela está aqui, mas ela não vai te atender. Ela está aqui, mas eu estou ocupado e não vai dar para eu chamar. Seja sincero. Ou fala assim, pode falar comigo. Acabou. Mas não adianta inventar mentira. Isso é um exemplo bem, sabe, irmãos? Um exemplo bem tranquilo, né? E as outras coisas? E as outras coisas? E as outras coisas? Então, o sistema mundano, irmãos, o curso do mundo vem nos incitando a isso, a cometer esse tipo de transgressão, a entrar no embaraço, irmãos, a entrar no pecado. E as consequências vêm lá na frente. E aí quando vem, irmãos, as consequências são drásticas, porque os demônios eles vão acumulando as coisas, e eles partem para cima. E quando parte, vai fazer o quê, irmãos? O que o cristão faz? O cristão chora? O cristão murmura? O cristão reclama que Jesus não está fazendo nada? Que Jesus não está cuidando? Que Jesus não está olhando? Ele olha, mas ele deixa a sua palavra, irmãos. E a palavra é bem clara. Sai da corrupção. Sai do curso do mundo. E segue após Jesus. Aqui, a palavra fala, aquele que quer ser sábio nesse mundo, seja louco para ser sábio. Não adianta querer ser sábio no mundo, irmãos. Não adianta querer ser esperto, querer trazer facilidade para a própria carne. Não adianta. Não adianta. É melhor pegar e se fazer de louco, então, e pronto. Porque se quiser se fazer sábio, está perdido. Não vai dar certo isso daí. Dá errado. E quando se fala corrupção, irmãos, tem muitas coisas que tem a corrupção envolvida. Muita coisa, irmãos. Eu mesmo, se for pensar na minha vida, se for pensar em coisas que eu perdi por não me envolver na corrupção, irmãos, a minha carne perdeu muito, com coisas bobas, que bastava contar uma mentirinha e estava tudo certo, irmãos. E aí você vai lá e fala a verdade, e Jesus te honra. Jesus te honra, Ele te ajuda. Ajuda. Então irmãos, no começo da minha conversão, um exemplo bem claro, irmãos, que na época, irmãos, eu brincando em casa com o Vitor deu uma bolada no meu dedo, quebrou meu dedo. E eu vim pro culto, chegou aqui, os irmãos me apertaram minha mão e o negócio piorou e eu suportando a dor. Quando foi no outro dia cedo, fui trabalhar, irmãos. Cheguei para trabalhar, não conseguia segurar a prancheta para escrever. O dedo inchou, ficou preto o dedo. Aí eu falei, meu Deus, vou ter que ir no médico. Aí quem trabalhava comigo falou assim, se você falar que você se machucou de folga,
você vai perder a licença-prêmio, 3 meses, irmãos, perder a licença-prêmio, você vai perder benefício, isso aí dá um bom desconto no salário. Então é melhor você falar que foi fechar a porta da viatura e prensou o dedo. E já era. Eu falei, não, vou falar a verdade, eu não posso mentir. Aí, você vai perder. Eu falei, não tem problema nenhum, eu perco. Novo convertido, estava firme, e graças a Deus estou até hoje. Eu falei, não vou mentir, vou falar a verdade. Irmãos, fui no médico, peguei o atestado, e ciente que eu ia perder. Aí fui trocar o atestado no hospital nosso lá. Quando eu fui trocar o atestado, o médico pegou, eu não podia pegar 30 dias de afastamento. Se eu pegasse 30 dias, eu perdia mesmo. Mas aí cheguei lá, o médico falou assim, eu não tenho como te dar os 30 dias agora. Eu vou te dar 15 dias, e daqui 15 dias você volta, e eu dou os outros 15 dias. E aí, tranquilo, irmãos. Aqueles primeiros 15 dias que ele me deu, não computou, junto com os outros 15. Então eu não perdi nada, irmãos. Eu falei a verdade, fiz tudo certinho, e não perdi nada, 1 centavo, não perdi nada. E deu tudo certo. Porque aquele médico não tinha condições de dar os 30 dias. Ele só podia me dar 15 naquele momento, tinha que fazer uma junta, tinha que fazer para dar os 30 dias. E aí ele pegou e fez dessa forma. E tranquilo, sossegado. Mas se eu tivesse mentido, irmãos, talvez aquilo seria a minha queda, irmãos. A minha queda. Com o cooperador Denis, a mesma coisa, irmãos. O cooperador Denis, já que ele chegou aqui, irmãos, ele andando de moto na marginal lá, e aí tomou as multas lá, perdeu a habilitação, irmãos. E aí trabalhava longe. E aquilo trouxe um transtorno pro irmão. E na época eu ainda falei com ele, falei, irmão, isso aí vai te dar uma autoridade tão grande, que vai compensar. O irmão pegou e desfez das motos, encostou, não usou mais carro, não usou mais moto, porque estava sem habilitação. Andou de Uber, andou de ônibus, andou de trem. E, irmãos, não perdeu um culto. Os irmãos são prova disso. Não perdeu um culto. E fez o que tinha que ser feito, foi punido e fez o que e tranquilo. E aquilo trouxe uma autoridade espiritual, irmãos. Por quê? Porque fugiu da corrupção. Então a corrupção é o que prende o cristão e as consequências, elas vêm. Mas quando você confessa Jesus, você sofre, você padece, você sofre o dano, mas a recompensa de Jesus também vem. E qual é a recompensa? A autoridade, irmãos. A autoridade perante os demônios para poder vencer. Sem autoridade, nós não conseguimos vencer. O apóstolo Paulo, se ele não tivesse sido firme na conduta dele com Cristo, irmãos, ele não teria autoridade contra os demônios. Pedro, se não tivesse sido firme, não teria autoridade contra os demônios. E cada um de nós é da mesma forma. Temos que ter autoridade. E a autoridade se conquista assim, irmãos. É confessando Jesus. Não é negando, nunca, jamais. É confessando Jesus. Amém, irmãos? Que a graça e a paz, irmãos, ela seja multiplicada em nossas vidas. Hoje a irmã Janice não veio, ela não estava bem. A irmã Verônica também não está bem, irmãos. Aí os irmãos orem por elas, tá bom? A nossa irmã Maria também passou mal aqui, né, irmã? Durante o culto. Foi isso? Não foi ela, não? Ah, só caiu? Ah, tá. Eu estava orando aqui, quando eu voltei, eu vi as irmãs limpando ali, pensei que era a irmã Maria que tinha passado mal. Melhor assim, né, irmãos? Glória a Jesus. Irmão Luiz, faz a obra aqui, irmão, em nome de Jesus.